O presidente Lula reclamou da decisão do Banco Central de manter a taxa básica de juros em 10,5%. Ele voltou a criticar o presidente Campos Neto e chegou a lembrar, inclusive, os mandatos de Henrique Meirelles como presidente do Banco Central durante os primeiros dois mandatos de Lula como presidente da República. André Anelli. O presidente Lula se manifestou pela primeira vez nesta quinta-feira, depois que o Banco Central manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 10,5% ao ano. Lula se mostrou insatisfeito com a decisão e acusou bancos privados de preferirem ganhar dinheiro com a alta taxa de juros em vez de oferecerem crédito para a população. Em outro trecho das declarações, Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a quem ele se referiu como esse rapaz, e também questionou a autonomia da autoridade monetária. Lula comparou Campos Neto a Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central entre 2003 e 2010, e ainda Lula lamentou o fato de não ter mais o poder de trocar o presidente da autarquia como tinha no passado. O Meirelles tinha autonomia comigo tanto quanto tem esse rapaz de hoje. Só que o Meirelles era uma pessoa que era um cara que eu tinha o poder de tirar, como o Fernando Henrique Cardoso tirou tantos, como outros presidentes tiraram tantos. Aí resolveram entender que era importante colocar alguém, sabe, que tivesse um Banco Central independente, que tivesse autonomia. Ora, autonomia de quem? Autonomia de quem? Autonomia para servir quem? Autonomia para atender quem? Logo depois da decisão da última quarta-feira, o Comitê de Política Monetária emitiu um comunicado em que defendeu a existência de uma elevada incerteza sobre a flexibilização da política monetária nos Estados Unidos e sobre a velocidade de queda da inflação em diversos países. Ainda segundo a nota, internamente, o que preocupa são os indicadores de atividade econômica, que, segundo o Banco Central, especialmente de mercado de trabalho, apresentam dinamismo maior do que o esperado. Por fim, o documento justifica que as dúvidas sobre o desenvolvimento futuro dessas situações demandam maior cautela na condução da política monetária e, por isso, justificam a manutenção da taxa Selic em 10,5% ao ano. Mesmo diante do parecer técnico, Lula afirmou que a decisão do Copom prejudica o país. Foi uma pena que o Copom manteve, porque quem está perdendo com isso é o Brasil, é o povo brasileiro. Porque quanto mais a gente pagar de juro, menos dinheiro a gente tem para investir aqui dentro. E isso tem que ser tratado como gasto. Essas declarações do presidente Lula foram dadas em entrevista à Rádio Verdinha, do Ceará. E essa crise do executivo ganhou mais um capítulo com a ação na justiça apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, contra Roberto Campos Neto. O partido acusa o presidente do Banco Central de uso político do cargo e pede que ele seja proibido de fazer manifestações políticas. Campos Neto foi homenageado e teve um jantar com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, o que acabou irritando o próprio presidente Lula e os apoiadores mais próximos a ele. De Brasília, André Anelli. Amanda, o mercado às vezes usa como argumentos para eventuais alterações súbitas no preço do dólar, no preço de ações, declarações. Essas do presidente Lula, ontem, aliás, o dólar bateu o valor mais alto desde 2022, né? O valor mais alto para esse mandato do presidente da República. E uma das justificativas, não só ela, mas uma das justificativas eram essas declarações do presidente Lula. Para além do lamento, né? O Banco Central independente, esse rapaz não pensa no Brasil, pensa no sistema financeiro. Para além do lamento que qualquer um pode fazer a respeito de qualquer coisa, tem alguma coisa para além disso? Para além da retórica já conhecida do presidente contra o Roberto Campos Neto? Tem uma estratégia política, um jogo, né, Colombo, de tentar colocar na conta do Copom a culpa pelo fracasso da economia do país. Não é nem fracasso da economia, mas assim, talvez por uma reversão de expectativas ou talvez tentar contratar um antídoto para o que eventualmente pode dar errado na economia. Mas eu tenho muitas dúvidas da eficácia dessa estratégia
política do Lula de jogar na conta do Banco Central, porque o cidadão comum, a maior parte da população nem sabe quem é Roberto Campos Neto, não sabe o que é Copom, não sabe o que é taxa Selic, taxa básica de juros, até porque paga muito além dos 10,5%. Quem dera o cidadão comum pagasse só 10,5% ao ano nas suas contas, nos seus empréstimos pessoais, no seu crediário, etc. E não é o Banco Central que vai às urnas, é o nome do político. A grande responsabilidade pelo sucesso ou fracasso da política econômica é debitado numa única conta, que é a do presidente da República. O cidadão não está olhando nem para o governo do Estado, nem para a prefeitura, está olhando para o presidente da República. Então, eu tenho muitas dúvidas da eficácia dessa estratégia política e mais. Quando o Lula mira no Roberto Campos Neto ou mira no Banco Central de uma forma mais ampla, ele acaba acertando no seu próprio governo. Olha só o que você falou ontem, o dólar atingiu o patamar mais alto desde o início do governo Lula. Tudo bem, não foi só por causa das declarações do Lula, houve também as declarações de um diretor do Fed nos Estados Unidos que acabou invertendo o humor no mercado externo e aí o dólar subiu. Foi por isso também, mas o mercado está mostrando, nessa guerra contra o Lula, vai cobrar um preço alto, já está cobrando, né? Quando você não faz o ajuste fiscal, não aponta para onde você vai cortar gastos, o mercado cobra um preço mais alto do dólar, cobra um preço mais alto dos juros, vê que a inflação também não dá tantos sinais assim de arrefecimento. Portanto, eu acho que se o governo não fizer o seu dever de casa, a conta mais alta será cobrada do próprio governo. Por isso que eu acho que o Lula talvez devesse pedir uma trégua um pouco para o mercado e enviar sinalizações mais concretas de como fará esse ajuste fiscal do lado dos gastos, do lado das despesas, e não somente do lado da receita. Pois é, mais uma declaração absolutamente equivocada por parte do presidente da República, que teve reflexo, sim, no mercado, na alta do dólar. E você vê, mais uma vez, que o presidente ele está faltando sintonia em relação à realidade fática, ao que os números demonstram claramente. Você vê que nessa votação do Copom, a decisão foi unânime, inclusive com os indicados do presidente Lula, inclusive com a votação de Galípolo, que é tido por muitos como o sucessor de Campos Neto no comando do Banco Central. Eu vejo claramente que existe um interesse político de politizar e de fazer com que Campos Neto seja um adversário sem votos. Agora, o que me chama mais a atenção é essa ação que o Partido dos Trabalhadores ingressou contra Campos Neto, no sentido de que ele se abstenha de qualquer tipo de declaração. Eu vejo que esse tipo de ação é muito ruim, ela beira a censura, no sentido de fazer com que um dirigente ele possa falar ou se manifestar. A gente pode discordar, a gente pode criticar, mas obrigar uma figura pública de se manifestar sobre os temas de seu interesse, eu vejo que daí passa do limite.